no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Glória a Deus. Antes de nós lermos, abre a Bíblia, quem não achou tem um tempinho para procurar. Como de costume, eu amo fazer isso. Eu acho gostoso a gente ministrar um pelos outros. Então você vai olhar para o seu irmão do lado. Todo mundo já imagina, a gente já falou, vou olhar para o lado. Amém. Olha para o seu irmão do lado e fala assim para ele, o tema dessa noite é enfraquecendo as circunstâncias, fortalecendo a minha fé. Amém? Glória a Deus. Agora você pergunta para ele assim, e aí? Fala, irmão, fala, e aí? As circunstâncias estão fortes ou estão fracas? E a fé? Está forte ou está fraca? Vamos lá para a leitura da palavra? Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 em diante. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opere a morte, entretanto, em vós a vida. Assim está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos a certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não no que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amado, o Senhor ministrou quinta-feira essa palavra no meu coração, e eu busquei o máximo do entendimento para que Deus falasse comigo através dessa palavra, primeiramente, e que a gente pudesse hoje compartilhar ela com a igreja. Para que isso acontecesse, eu tive que pesquisar a situação da igreja de Corinto, nesse tempo que foi escrita a segunda carta, de 2 Coríntios em diante. E eu
fiquei assim admirado com a situação com que essa igreja estava vivendo nessa oportunidade. Essa igreja estava sendo perseguida, ao mesmo tempo essa igreja estava crescendo, essa igreja estava sendo caluniada, ao mesmo tempo ela estava sendo procurada por muitas pessoas, entre essas pessoas falsos profetas, que viram um grande potencial do crescimento do povo cristão, e queriam se aproveitar dessa situação, para pregar falsas doutrinas, para enriquecimento ilícito, para, distorcer a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, essa igreja passava por lutas e dificuldades, porque algumas pessoas estavam vivendo em adultério, algumas pessoas estavam vivendo em idolatrias, membros dessa igreja. Essa igreja estava passando por uma tribulação tremenda. E quando Paulo escreve essa carta, foi o maior choque que eu tive quando eu descobri como essa igreja estava vivendo, e eu juntei com o que Paulo escreveu para a igreja. O tema dessa noite é enfraquecendo as circunstâncias e fortalecendo a minha fé. Essa igreja tinha tudo para ir à ruína. Este povo passava por um momento de muita luta, muito sofrimento, e ao mesmo tempo, como eu disse, de crescimento. Que por mais que eles estavam lutando, por mais que eles estavam passando dificuldade, a igreja dia após dia era acrescentada. Essa igreja se encontrava na região ali da Grécia, naquela época. Era um povo que vivia muito em cima da idolatria romana. Estava sendo evangelizado esse povo estava aprendendo a respeito do evangelho que Jesus Cristo deixou. E ao mesmo tempo eles estavam vendo conflitos entre si, porque a libertação estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estava tendo uma guerra espiritual naquele lugar, uma guerra de posses. A parte idólatra, a qual eles vinham, com a parte transformadora, salvadora, que eles estavam ouvindo, que era da parte de Cristo. E os conflitos aconteciam, mas a igreja não parava de crescer. E Paulo mandou essa carta, e a gente vai revisar um pouquinho, não quero me demorar na ministração, mas entendendo o porquê, enfraquecendo as circunstâncias. Essas circunstâncias, na verdade, elas não estavam fracas, pelo contrário, aparentemente, elas estavam fortes. Aparentemente, tinha tudo para ruir, para destruir o que estava sendo formado. Muitas vezes em nossas vidas, trazendo para o nosso dia a dia, as circunstâncias, elas parecem que vão nos destruir. Lembrando, eu não vou pregar de novo sobre tempestades, mas toda circunstância, toda tempestade, ela vem com um propósito. Porque se a palavra de Deus diz, como é que é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todas as circunstâncias também cooperam. Não vou voltar na última ministração, mas assim, a gente tem esse entendimento, essas circunstâncias também cooperavam. Só que nós, trazendo isso para o nosso dia a dia, as circunstâncias, muitas vezes, elas têm permissão de Deus para acontecer em nossas vidas. Algumas vezes as circunstâncias são por causa das minhas atitudes, dos meus atos, e por isso eu estou vivendo elas. E muitas vezes as circunstâncias também, elas existem porque, como eu disse, todas as coisas têm um propósito, porque se não houver as circunstâncias, eu não vou entender o propósito de Deus na minha vida. Às vezes as circunstâncias que você está passando é uma luta dentro de casa, uma luta dentro da sua família, uma luta financeira, as circunstâncias que você está enfrentando, quem sabe é um problema de saúde, as circunstâncias que você está passando, quem sabe é um problema familiar, um problema conjugal, um problema com filhos. Entenda algo, as circunstâncias sempre vão existir, mas a forma que eu entendo essa circunstância, a forma a qual eu compreendo porque ela existe, a forma a qual eu trato as circunstâncias, vai determinar a minha história, vai determinar o que eu vou viver. Quando o tema é enfraquecendo as circunstâncias, muitas vezes nós valorizamos demais as circunstâncias, além do que ela precisa ser valorizada. Sem entendimento, eu faço com que a circunstância cresça na minha vida a ponto de me cegar, a ponto de ofuscar o verdadeiro motivo a qual eu e você estamos aqui,
a qual eu e você aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes nós estamos perdendo o foco a qual nos foi proposto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós amamos muito mais, nós idolatramos muito mais, nós damos muito mais força à circunstância do que à fé a qual nós somos chamados. Quando o louvor fala, Ele nos amou primeiro, a gente até falou a respeito, a gente está fazendo um curso, nós homens estamos fazendo um curso, comunicação, sexo e dinheiro, recomendo para toda a igreja, todos os homens fazer, muito bom, muito tremendo. Meu Deus, está mexendo com a nossa estrutura. E na última aula a gente falou a respeito do primeiro amor. E eu entendo dessa forma, o primeiro amor, quando foi Paulo que falou assim, o que eu tenho contra vós, foi Paulo, né? Foi Timóteo. O que eu tenho contra vós, o que eu tenho, mas em Apocalipse, né, pastor? Que ele fala assim, acho que foi Pedro que falou. O que tenho contra vós é que deixastes o primeiro amor. Não lembro quem disse a frase. Foi em Apocalipse, mas acho que é Pedro, né, que falou, né? João, obrigado, gente. Por isso que é bom a igreja cheia de teólogo. João fala ali em Apocalipse, está dizendo para a igreja, o que eu tenho contra vós é que abandonastes o primeiro amor. Daí a gente comentou e eu falei algo que aquilo ficou dentro de mim. Mas espera aí, se eu for abandonar o primeiro amor, não tem muito sentido para mim. Que o primeiro amor que eu tive em Cristo foi por interesse. Então esse amor pode ser abandonado. Não é desse amor que Deus estava falando. Porque o primeiro amor que eu tive a Cristo é verdade, eu queria a libertação. Eu amei Ele porque Ele tinha a oportunidade de me tirar das drogas. Podia mudar a minha história perante a minha família, a minha casa. Então o amor foi interesseiro, não foi um amor. Aí eu entendi que o primeiro amor, na verdade, é Cristo. Que o primeiro amor é Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o amor. O que João estava dizendo ali, o que tenho contra vós é que está abandonando a Deus. Ele é o amor. Ele é o primeiro amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele deu tudo por nós. Ele se sacrificou por nós. E muitas vezes nós esquecemos disso perante o quê? As circunstâncias. Nós esquecemos o tamanho deste amor. A grandiosidade do Deus que nós servimos. E damos muito mais ênfase à situação a qual nós vivemos. Mas aqui Paulo fala assim, porquanto foi Deus, ali no versículo 6, porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aonde era treva, aonde era luta, aonde era perseguição, Ele fez resplandecer a luz em nós. Eu não sei qual é a circunstância que você veio até Cristo, ou que você está vindo, eu sei qual foi a minha, foi de plena escuridão, foi de plena treva, mas mesmo assim Deus olhou para mim, me chamou, me escolheu, e disso Ele fez resplandecer a sua luz. Ele fez com que eu fosse exemplo do evangelho dele, que tem jeito sim, tem jeito para ser liberto, tem jeito para ser curado, tem jeito para ser transformado, tem jeito para viver uma nova história. A luz dele resplandeceu. E nós temos que entender, se hoje você está aqui, porque Deus quer fazer com que a luz dele resplandeça na tua vida, que transforme a tua história. Nós temos que permitir que essa luz brilhe em nós. Se permitindo através do quê? Através da fé. No versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual é esse vaso? Quem sabe dizer qual é esse vaso? Nós. Nós somos esse vaso. Olha só, nós temos o poder de Deus. Vamos lá, ler o 6 inteiro e daí a gente vai em seguida o 7. Porquanto foi Deus que ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder a tudo excede. Temos, porém, que este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos.
A cura, a libertação, a transformação, o que muda a história não vem de nós. É um poder que vem de Deus, é só Ele que pode mudar. Nós podemos até lutar com as nossas forças, nós podemos até caminhar um certo ponto, mas a palavra de Deus diz que esse poder que habita em nós não é de nós mesmos, ele é de quem? De Deus. Dando sequência, sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a nossa esperança. Aí eu olho para a situação que essa igreja estava vivendo. Já de início, pancada em cima de pancada, que nem diz meu compadre Anderson, era pancadaria pura. Essa igreja estava passando por pressão, por luta, por dificuldade, por opressão. Mas olha só o que Paulo diz para ela: sofremos pressões. Versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, não era só algum, todos. Contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos nossa esperança. Por quê? Porque aqueles vasos estavam cheios do quê? Da glória de Deus, que é o que traz a esperança. Nós, há um tempo, o pastor tem sido ministrado nessa direção, e nós temos entendido que esse é o caminho. Muitas vezes nós alimentamos expectativas, mas as expectativas frustram. O que nós temos que alimentar é a esperança. E a esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode mudar todas as coisas. Quando nós alimentamos expectativas em pessoas, em circunstâncias, elas vão se frustrar. Mas quando nós mantemos a nossa fé voltada para aquele que habita dentro de nós, isso que eu acho tremendo. Quando nós alimentamos a esperança naquele que habita dentro de nós, que é o Senhor Espírito Santo, a todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele deu o poder de ser chamado de filho, e agora Ele faz morada em nós. Quando você entende que dentro de você há um Deus todo-poderoso, não falei que só tem alguns poderes, eu falei todo-poderoso. As circunstâncias, por mais que você esteja sofrendo pressões de todos os lados, ela não vai te destruir. Você vai ficar firme na esperança. Pastor, mas isso é difícil, mas ninguém está dizendo que é fácil. Mas é uma escolha, eu escolho acreditar. E quando eu falo que a palavra tem que falar comigo primeiro, o pastor tem acompanhado algumas áreas da nossa vida, e eu tenho passado por pressões. Como eu creio que se eu for perguntar para cada um aqui, em alguma área da tua vida você está passando por algumas pressões. Seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela familiar, essas pressões, essas opressões, elas vão vir. Mas eu sei o que essa situação está gerando dentro de mim, que nós vamos entender agora. Quando você tem entendimento do porquê da circunstância, você começa a viver o propósito a qual Deus permitiu ela. Vamos lá, versículo 9, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Quando nós entendemos que as circunstâncias dela não existem para nos destruir, mas sim para matar aquilo que há carnal em mim, aquilo que é fraco em mim, aquilo que não agrada a Deus em mim, e sim vai fazer com que a fé cresça dentro de mim, que Cristo viva dentro de mim, a circunstância começa a diminuir. Ela começa a perder a sua força e começa a perder o seu efeito. Porque quando você entende que, olha só, não somos perseguidos. 9, não somos perseguidos, mas jamais, nós somos perseguidos, mas jamais desamparados. Você entende que por mais que a circunstância seja difícil, você nunca vai estar desamparado. Sempre vai ter um Deus ao teu favor. Abatidos, muitas vezes nós vamos se abater, irmãos, é fato. Nós não somos super-homens, Mulheres Maravilha, Homem de Ferro para quem gosta da Marvel. Não. Nós somos fracos. E nós vamos se abater? Vamos. Você não vai conseguir manter a força o tempo todo. Você não vai andar com Cristo o tempo todo, glória a Deus, aleluia, está tudo certo, está tudo bom. Não. Vai ter dia que você vai se abater. Vai ter dia que você vai cansar. Vai ter dia que você vai esmurecer.
Porque nós vivemos num corpo físico que é fraco, que é frágil. Mas a palavra diz, mas não destruídos. Você pode até se abater, você pode até enfraquecer, mas se você está em Cristo Jesus e Ele está em você, não será abatido, não será destruído, será abatido, mas não será destruído. A caminhada vai continuar, porque Cristo não fez você para perder, não. Cristo não te chamou para ser um derrotado, Cristo te chamou para ser um vencedor. E nós temos que ter consciência disso. Porque em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, é a palavra de Deus que me diz, e ela me garante, eis que posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? É Jesus Cristo. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sofrimento, quando eu olho para tudo que Ele passou, Ele está dizendo para mim, está vendo tudo isso? Eu estou te mostrando, e eu fiz tudo isso para te provar que é possível, porque eu nasci como homem, eu vivi como homem, eu passei por tudo isso, mas não fui destruído, porque eu tinha um Pai que guardava, eu tinha um Pai que me cuidava, eu tinha um Espírito que me conduzia. É o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. E a palavra adiante fala assim, trazendo sempre conosco, trazendo sempre no corpo, o morrer de Jesus Cristo, para a vida de Jesus, da mesma forma seja revelado em nosso corpo. Quando você enfrenta dificuldade, mas não abandona a sua fé, quem vai ser revelado em você é o próprio Cristo. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, olha a circunstância que o Léo está passando, mas ele continua acreditando. Olha só, ninguém derruba ele, olha a circunstância que a Adete está passando, mas ela está de pé. E aí as pessoas vão querer saber, como assim, você está passando por essa luta, José Wagner, mas você continua mantendo a tua fé? Eu quero ser que nem você, o que você tem diferente? Aí é a oportunidade de você mostrar quem que vive dentro de você, porque nem você vai falar assim, olha, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, mas eu sirvo um Deus todo poderoso, que me mantém de pé dia e noite, por mais grande que seja a luta, Ele não me deixa desanimar. Hoje nós vivemos uma geração desanimada, uma geração enfraquecida, que não consegue mais encarar as dificuldades, que não consegue mais encarar as lutas do dia a dia, não consegue encarar os desafios, amados. É preocupante. Nós sabemos que dia após dia as coisas vão ficar mais difíceis, mas eu clamo a Deus, fortalece essa geração, fortalece essas pessoas, se apresenta para essas pessoas que não conhecem a Ti, porque elas estão desistindo da própria vida, e nós sabemos disso. E nós temos clamado nessa igreja, porque esse espírito de morte que tem rodeado essa cidade caia por terra, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo, como eu e você estamos conhecendo, e dizer para elas, tem jeito sim, por mais grande que seja a situação, tem jeito sim. Até quando nós vamos ver uma geração tão fraca? Há tempos atrás, está com um ano atrás, essa pessoa faleceu, e eu gosto de usar a história dela, é um senhor que eu conheci há um ano e pouco atrás, 2 anos, ele tinha 86 anos, ele contou a história dele, de quando ele chegou aqui em Palmitópolis. Ele chegou com 8 filhos na época, ele tem 16, bem empolgado, viu, Osmar? Não se empolgue tanto, Denner, já está no 3º, né? Tem mais uns a caminho, se acalma, irmão. Ele tinha 8 quando ele chegou aqui, ele tinha 35 anos com 8 filhos. Só misericórdia, né, irmão? Empolgado, né? Mas ele pegou uma terra, ele comprou uma terra, uma posse na época, de 40 alqueires de mato fechado. Mato fechado. Quem já conhece mato fechado aqui? Mato fechado é aquele mato virgem, que ninguém entrou no meio, é fechado mesmo. Ele com a esposa e esses filhos, perdão, irmão, não era 8. Quando ele terminou de desbravar a terra, ele estava com 8. Ele chegou com 4 filhos. Não posso mentir também, né? Senão Deus vai me cobrar. Ele tinha 4 filhos quando chegou, e quando terminou de desbravar a terra, ele já estava com 8. No processo, ele fez mais 4. E ele desbravou esses 40 alqueires de terra, Denner, no machado e na foice com a esposa. Será que eu e você hoje, se der um alqueire de terra para nós, de mato fechado, Israel, mato fechado,
um machado e uma foice. Nós vamos ter coragem? O mato é tão bonito neles, deixa o mato lá. Será que nós temos a coragem? Se a gente for buscar a história dos nossos avós, de pessoas que foram desbravadoras, eles não olhavam a dificuldade, eles olhavam a oportunidade que estava sendo lhe dada. Ele desbravou esses 40 alqueires, dos 40 alqueires se tornou 80 alqueires, e até hoje a família cultiva em cima desses 80 alqueires. Ele teve mais, na época ele só tinha 4, ele teve mais 14, não, mais 12 filhos, porque ele formou 16. 3 morreram, e os outros são todos formados em faculdade. E ele fez isso tudo no machado e na foice. Será que ele enfrentou dificuldade? Será que teve circunstâncias de adversidade nesse período? Com certeza. Eu passei um dia, quase meio-dia, eu fui para pintar a casa dele no sítio. Meio-dia eu perdi de serviço só para sentar e ouvir. Eu fiz questão de sentar e ouvir ele. Como é gostoso sentar e ouvir uma pessoa que tem experiência de vida. Como isso é gratificante. Ele falou as dificuldades, filho que foi picado por cobra, sabe, situações assim, diversas, de tudo quanto é tipo. Plantou, fez uma plantação de café muito grande, veio a geada de 79, 76, alguma coisa assim, uma geada muito forte que foi chamada geada preta, geada negra. Destruiu tudo que ele tinha plantado, Elton. Você é daquela época, né, Elton? Ah, não é não? Matou tudo, irmão. Depois ele desbravar 40 alqueires de terra e veio a geada com os pés de café tudo grandinho, já pronto para produzir, começar a produzir. Veio a geada e matou tudo. Ele desanimou. E ele continuou prosseguindo, contando a história. Pois ele teve que arrancar todos os pés de café que ele sofreu plantar. Que não tinha mais jeito, teve que arrancar da terra. Arrancou, plantou tudo de novo. Ele foi um dos primeiros que hoje tem o café jesuíta. Ele foi um dos primeiros produtores, que na época não era esse nome, ele falou o nome, não lembro, um dos primeiros produtores que levou sacas de café, porque começou a cooperativa de café lá em Jesuíta. Ele persistiu e insistiu. Esse homem não conhecia Cristo. Mas ele era temente a Deus. Ele não conhecia da mesma forma que hoje nós conhecemos, mas ele vinha de berço com o conhecimento da palavra. E ele falou uma frase para mim que me chamou a atenção, e hoje eu quero compartilhar essa frase com você. Ele falou assim, olha, muitas vezes eu tive vontade de desistir, e voltar para a casa dos meus pais. Os pais dele eram de Santa Catarina, e eram homens, um homem e uma mulher bem sucedido, o pai e a mãe dele. Ele abandonou tudo, casou com essa mulher. Ele falou, muitas vezes eu tive vontade de desistir, mas eu não desisti porque eu sabia que se Deus tinha dado aquela terra para me plantar, é porque Ele ia me fazer capaz de plantar e colher sobre aquela terra. E olha que esse homem não era conhecedor da palavra como hoje nós temos acesso a ela. E ele me ensinou muito com as suas atitudes de perseverança, de acreditar. Quantas vezes nós desanimamos perante circunstâncias? Nós damos força para as circunstâncias. Ei, escuta o que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. As circunstâncias não podem ser fortalecidas na nossa vida, mas sim a nossa fé tem que ganhar força dia após dia, que é possível, que nós vamos conseguir, que nós vamos lutar e vai dar certo. É isso que tem que ser fortalecido dentro de mim e de você. Muitas pessoas estão desistindo da vida porque simplesmente elas deixaram de acreditar que tudo é possível. Que basta lutar, que basta enfrentar, que basta pagar o preço. Mas nós estamos vivendo uma geração que não quer mais pagar o preço. Amados, estar aqui na igreja, servir a Cristo, tem que pagar um preço, sim. É um preço de oração, é um preço de jejum, é um preço de comunhão, é um preço de convivência, é sim. Só o culto de domingo, perdão que eu vou falar para vocês, só o culto de domingo não é suficiente. Não é, amados. Vai vir circunstâncias que você pode ser pego de surpresa. É preciso ter uma vida, uma caminhada com Cristo. É preciso que Ele habite verdadeiramente o vaso que é você. E isso eu preciso estar fortalecido de oração. Eu preciso fazer parte de um relógio de oração como nós temos aqui na igreja. Eu preciso participar das vigílias como nós temos todo mês. Eu preciso participar do culto de quinta-feira, que é um culto de adoração e oração a Deus. Eu preciso. E eu estou falando isso para mim, tá? Estou falando você não, estou falando para mim, eu preciso. Eu tenho falado para alguns irmãos que a gente acompanha
Eu sou uma pessoa que, se eu deixar de orar um dia, o diabo vem e me arrebenta. E o diabo não está de brincadeira, ele vem e arrebenta mesmo. Um dia, sem vigiar na presença de Deus, ele sabe de onde você saiu. E para te levar para lá é rapidinho, é só fazer isso aqui, ó. Uma rasteira. Então eu não posso dar mole, eu tenho que orar. Eu tenho que me revestir. Eu tenho que participar dos ambientes que me é proposto. Porque tudo que me é proposto a estar na presença de Deus é a oportunidade que Deus está me dando para ser fortalecido. Isso não vai impedir que eu não tenha lutas. Nós temos lutas o tempo todo. Mas isso não vai impedir que eu desanime. Isso não vai permitir que eu desanime. Isso, pelo contrário, vai fazer com que eu me fortaleça. Que eu continue acreditando, por mais difícil que esteja, vai dar certo, Senhor. Eu ainda não sei o momento, mas vai dar certo, Senhor. Eu não sei qual vai ser a estratégia, vai dar certo. Vou falar mais uma frase do livro, do curso, mas não vou falar mais para você ficar curioso. Tem uma frase que isso me impactou muito. O homem quer ser vitorioso, mas Deus vai dar a estratégia da vitória. Deus vai te dar a estratégia da vitória. A vitória, você vai conquistar ela. E eu acho tremendo isso, como Deus ama a gente. Porque é assim, se Deus fosse lá e mudasse toda a tua história assim, ó. Acabou a dificuldade financeira, acabou a dificuldade no casamento, acabou a dificuldade com filhos, seria uma maravilha. Você ia ter a vitória rapidinho, mas a vitória vinha de quem? Do próprio Deus. Mas Ele quer fazer você vitorioso. Você. E para que você seja vitorioso, Ele vai te dar estratégia para você ser vitorioso, através do poder dEle, através da glória dEle. É diferente. É diferente. Deus podia mudar toda a nossa história? Podia. Facinho. Mas Ele quer nos ajudar a mudar a história. Ele quer nos ajudar a vencer as dificuldades. Ele quer nos fortalecer em meio às dificuldades. Mas vamos continuar. Tenho 5 minutos para concluir, para não estourar o horário. Versículo 11. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opere a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Amado, você só fala da palavra se você crê nela. Você só vai conseguir pregar para outra pessoa se você realmente acreditar. Essa palavra só vai ter efeito se você realmente acreditar naquilo que você está pregando. Se você precisa evangelizar o teu esposo, a tua esposa, teu filho, ou alguém na tua família, primeiro creia naquilo que tu vai pregar. Porque simples fato de você acreditar é o que vai fazer essa pessoa ser convencida do amor de Deus. Não adianta eu pregar aquilo que eu não acredito. Não adianta eu pregar aquilo que eu não vivo. Para ser bem claro. Se eu não viver o propósito de Deus, as pessoas vão olhar para mim, você está falando isso para mim, mas a tua vida não condiz com aquilo que você fala. É sério, amado, é forte. É muito forte isso. A minha vida tem que condizer com a palavra de Deus. Porque daí sim as pessoas vão olhar para mim e vão acreditar naquilo que eu estou falando. 14. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele, nos apresentará convosco. Quem que é esse? Que ressuscitou Jesus Cristo? Deus Pai, através do Espírito Santo. Que é Ele que habita dentro de nós. Se você não teve uma recomendação para a igreja, e é sério isso aí, porque eu venho de uma geração que buscava mais, principalmente essa área do corpo de Cristo. Se você não teve uma experiência com o Espírito Santo ainda, se você não foi batizado pelo Espírito Santo ainda, ou você ainda não entende, pede para o Pai. Fala, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com fogo, eu quero entender quem Tu és, Espírito Santo. Sabe, a gente tem que buscar, é algo que a gente tem que buscar. Eu quero te conhecer, eu quero ter experiência contigo, a gente tem que ter essa sede, porque o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, vai ser quem vai nos ressuscitar, quando nós morrermos, e fomos para a glória, é Ele que vai nos trazer a vida de volta. Então se eu não tiver intimidade com Ele, se eu não tiver conhecimento com Ele, a palavra de Deus diz, Jesus foi, mas Ele enviou sobre nós o seu Espírito,
Para que Ele fosse nosso o quê? Consolador. Sabe quem vai te consolar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos desafios? É o Espírito Santo, então você tem que ter intimidade com Ele. Amados, é algo que a igreja tem que buscar com muita sede. É algo que você tem que clamar a Deus: Senhor, me batiza, Senhor, confirma o teu Espírito dentro de mim, Senhor, eu quero falar em língua. Tem gente que é contrária a algumas manifestações do Espírito. Amados, eu não sou nada contrário que venha de Deus. Se Deus quer me usar falando em línguas, Ele vai usar falando em línguas estranhas. Se Deus vai usar em profecia, Ele vai me usar em profecia. Se Deus vai me usar com os dons, Ele vai usar com os dons, mas através de quem? Do Espírito Santo. E é algo que é acessível a mim e a você, basta que eu busque. Essa igreja aqui tinha profecia, essa igreja aqui tinha batismo, essa igreja tinha comunhão, essa igreja tinha caminhada. Eu não estou dizendo que ela não tinha luta. E o que fez essa igreja permanecer firme? E a palavra chegar até nós, porque por causa da igreja primitiva, não desfalecer, é que a palavra de hoje chegou até nós. Porque se eles tivessem perdido a fé lá atrás, nós não tínhamos conhecido Jesus Cristo. Nós não tínhamos conhecido o Evangelho, nós não tínhamos conhecido a salvação, mas pela perseverança deles, através do poder do Espírito Santo, é que hoje a palavra nos foi entregue. Versículo 15, estou encerrando. Tudo isso para... 14, temos a certeza de que aquele que nos ressuscitou, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com Ele, e nos apresentará convosco. Tudo isso para o vosso benefício, para que a graça que está lançando mais e mais, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas, faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. 16, portanto não desanimamos, ainda que nosso exterior esteja se desgastando, o nosso exterior está em plena renovação, dia após dia. Pastor Carlos costuma usar essa frase aqui: irmãos, é preciso se desgastar. É preciso se desgastar. Energia, eu estou falando muito do curso, pastor. Esse povo vai ficar com muita vontade, vai faltar vaga. Outra coisa que nós aprendemos no curso: energia é para ser gasta, irmão, não é para ser acumulada. E eu achei tremendo isso aí. Energia, Deus te dá energia, não é para você ficar no sofá assistindo Netflix. Deus te dá energia para você gastar mesmo. Olha os homens que estão aqui, falam amém. Amém. Preparado para passar vergonha? As mulheres falam amém. Amém. Para os homens que estão aqui, a energia que Deus te deu é para trabalhar mesmo, amado. É para se esforçar mesmo, é para suar a camisa mesmo. É para dar cãibra no meio do mato, roçando o mato. Estou falando isso porque de atrás quase que eu pedi para o Valdecir me tirar do mato. Deu uma crise de cãibra lá que quase eu não saí. Mas enfim, é para gastar energia, abençoado. É para suar o pelo mesmo. É para correr atrás. Se Deus te deu, abençoou, que você pode trabalhar num escritório, sentadinho, amém. Mas quando sair do escritório, pelo menos faça uma academia. Pelo menos uma academia, irmão. E se não quiser fazer academia, tem serviço todo sábado lá no terreno. Amém. E tem, hein? E está faltando um homem de coragem para o mutirão. Perdão, irmão, não quis dar nenhum recado, amém. Mas, se precisa gastar energia, lá tem muita oportunidade para gastar energia. Mas é para isso que existe a energia, para ser gasta. Já viu uma bateria que só carrega, Hermes? Só carrega, e nunca usa ela para nada? Não existe. Energia é para ser gasta. Pois as nossas, agora que eu achei tremendo, que essa igreja, que Paulo declarou para essa igreja. Pois as nossas aflições leves e passageiras, meu Deus, quero ter essa fé. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Toda a luta que esse povo estava passando, pastor Rafael, toda a perseguição, sabe como que Paulo falou para eles? Ei, está vendo essa perseguição? Leve e passageira. Ele olhava por toda aquela luta como algo leve e passageiro. Não era para destruição. Não era, olha só.
Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Você quer ver uma pessoa orar bastante? Presta atenção, fala para o teu irmão assim do lado, fala assim, você quer orar bastante? Cuidado. Tem duas formas. Por amor e entendimento, ou por necessidade. É sério, não precisa nem perguntar qual que você quer, teve gente que falou qual que você quer. Mas eu quero orar por entendimento. Porque eu sei que muitas vezes Deus me levou a orar por necessidade, por passar por luta, por provação, por dificuldade, e aí se lembrar de Deus. E aí se lembrar, e aí pedir socorro, e aí pedir misericórdia. Amado, eu não quero passar por luta para buscar a Deus. Misericórdia, eu não quero, luta já vai vir gratuita de qualquer forma. Eu quero buscar Deus porque Ele é Deus. É diferente. E aí as lutas passageiras, leves e passageiras, não vai me destruir, pelo contrário, vai gerar em mim força. Vai gerar em mim perseverança, porque eu sei que elas vão ser passageiras, mas a única coisa que nunca vai passar é a palavra de Deus. E ela se cumpre. E ela se cumpre, eu tenho que ter esse entendimento, e ela se cumpre. Não vou mentir agora, irmão, estou terminando. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não são, ao passo que os que não se veem, são eternos. Nós estamos muito fixados nas coisas desse mundo, me perdoe. E Deus falou para mim, isso aqui, você está muito fixado nas coisas passageiras. Fixa mais em mim, que sou eterno. Nós estamos buscando muitas coisas que a traça e a ferrugem consomem. E deixando menos tempo para as coisas que são eternas. Você foi chamado para viver eternamente, não passageiramente. E olha que a vida é isso aqui, ó. Um sopro. O pastor ministrou sobre 2 amigos aqui dele, que teve a oportunidade de viver as coisas eternas, antes mesmo de ir para a eternidade. É o que Deus está nos propondo hoje, que nós venhamos a viver as coisas eternas, as coisas do reino, as coisas do céu. Nós estamos construindo um templo lá por causa que é bonito, porque vai ser lindo, porque tem gente que está falando que vai ser o cartão postal de Cafelândia. Não é isso que nós queremos. Nós estamos construindo um templo para adoração ao nosso Deus que é eterno. Porque aquilo lá também vai passar, como isso aqui vai passar, como tudo que nós temos vai passar. Mas a glória dele jamais vai passar. O poder dele jamais vai passar. O amor dele nunca vai passar. E é nisso que eu tenho que estar focado. É nisso que eu tenho que buscar. Mas como viver isso? Vamos lá, encerrando. Salmos, capítulo 37. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Só tem uma forma de viver como a igreja de Corinto estava vivendo. Só existe uma forma, só uma. E ela está disponível para mim e para você. Fala assim para o teu irmão, se prepare. Porque está disponível. Para mim e para você. Mas a escolha é sua. De agarrar ou não. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. E o quê? Não precisa mais nada. Entrega teu caminho para Ele. É por isso que aquela igreja estava passando por luta, por dificuldade, mas eles tinham entregado a vida para Jesus. Vinha falsos profetas tentando enganar eles o tempo todo. Lutas e perseguições que nós nem imaginamos, nós não conseguimos nem imaginar. Pessoas açoitadas na rua porque confessavam a Jesus Cristo. Pessoas queimadas em praça pública porque aceitavam Jesus Cristo. Esse é o início da igreja primitiva. Será que nós estamos passando por essas situações hoje? Nem perto, irmão, mas nem sonha de perto. Hoje nós temos a liberdade de adorar Cristo. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu tenho que entregar minha vida para Cristo.
E quando eu me deparo com essa frase, eu falo, Senhor, eu tenho que entregar minha vida todos os dias para o Senhor. Não foi só há 25 anos atrás que eu entreguei minha vida para Cristo. Todos os dias eu tenho que entregar minha vida para Ele. Todos os dias eu tenho que dar minha vida para Ele. Todos os dias eu tenho que aceitar Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu preciso, eu necessito aceitar Jesus Cristo todos os dias na minha vida. Porque senão eu vou ser confundido. Porque senão as circunstâncias vão ganhar muito mais força que a minha fé. Mas se eu entrego todos os dias a minha vida para Cristo, a minha fé se torna muito mais forte que as circunstâncias. Feche seus olhos.